Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre reprodução humana. Mas antes de falar sobre a reprodução humana, seria interessante entender qual que é a ciência que estuda esses aspectos, né? Uma ciência que estuda esses aspectos é a embriologia, né? Que é a parte da ciência que estuda o desenvolvimento embrionário. Você vai dizer, mas o que tem a ver desenvolvimento embrionário com reprodução humana? Quando eu penso na palavra desenvolvimento, desenvolvimento envolve processos relacionados até mesmo a eventos pré-embrionários, né? Então, a embriologia estuda, por exemplo, os órgãos envolvidos na reprodução. A embriologia também estuda, né, os órgãos envolvidos na produção de gametas, como esses gametas se desenvolvem de forma saudável ou não, como os espermatozoides, os óvulos. Desenvolve também, estuda também os eventos relacionados à fecundação, né? Então, veja que a embriologia, ela ultrapassa, né, esses estudos relacionados, restritos apenas à embriologia e período fetal. Ela vai além disso, né? Estuda eventos pré e pós-nascimento, né? Então, vai desde a produção de espermatozoides e estuda o desenvolvimento humano até a morte. Então, a embriologia é uma ciência muito ampla, que estuda aspectos para além da embriologia e para além do desenvolvimento fetal. Além disso, a embriologia, ela estuda, né, estágios pré-natais, né, as relações materno-fetal, explica como as anomalias se formam, por exemplo, as doenças congênitas, né, são doenças que se desenvolvem no período gestacional, por deficiência nutricional, ou até mesmo por infecção, por micro-organismo, viral, bacteriana, até mesmo genética. Então, todas essas anomalias que se desenvolvem no período gestacional, nós chamamos de doenças congênitas. E quem estuda essas doenças é a embriologia. Além disso, se essas anomalias forem detectadas precocemente, é possível estabelecer estratégias de correção para a maior parte delas, como, por exemplo, palato fendido, defeitos congênitos, que são alterações que se desenvolvem no período gestacional, no desenvolvimento embrionário e fetal, que podem ser corrigidos, ou que podem ser corrigidas. Então, como eu disse para vocês, a embriologia, ela é uma ciência que se dedica a estudar diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, que vai desde a formação de gametas até o envelhecimento. E dentro desse escopo, dessa cronologia, entra a reprodução humana, que também é uma área do desenvolvimento que a embriologia estuda. Quando eu penso em reprodução humana, é o período em que o ser humano está apto a se reproduzir. E o período que o ser humano se encontra apto a se reproduzir, biologicamente, é a puberdade. Então, a partir da puberdade, dos 12 a 15 anos entre as mulheres e 13 e 16 anos entre os homens, o ser humano está apto a se reproduzir. Entretanto, claro que biologicamente os órgãos reprodutores estão aptos a produzirem os seus gametas e tudo mais. Porém, o ser humano nessa idade, ele não possui condições psicológicas, até mesmo orgânica, para gerar um filho. Quando eu falo orgânica, não é que o útero não esteja pronto, não é isso. É que os órgãos estão em desenvolvimento. Se o indivíduo engravidar na adolescência, na puberdade, é claro que vai gerar, se ela for saudável, esse bebê vai ser gerado. O problema é que o indivíduo não tem condições psíquicas para educar essa criança. Porém, o foco hoje é estudar os aspectos anatômicos e biológicos dos órgãos envolvidos na reprodução, ok? Então, como eu disse, a primeira fase reprodutiva, ou quando se inicia, é a puberdade. E, e quando a mulher ela entra no seu primeiro ciclo reprodutivo, nós chamamos esse período, primeiro ciclo menstrual, primeiro ciclo de ovulação, nós chamamos esse momento de menarca, que ocorre entre os 8 e 11 anos de idade, de forma geral.
como eu disse, para nós entendermos a reprodução humana, precisamos compreender quais são os órgãos femininos e masculinos envolvidos nesse processo. Então, por exemplo, os órgãos reprodutores femininos são constituídos por 2 ovários, como mostra aqui a imagem ao lado, né, 2 ovários, 2 tubas uterinas, tá vendo que esse prolongamento que se distende do útero e que se apoia, praticamente se apoia aqui no ovário. Aqui do outro lado também tem outra tuba uterina. O útero, que é esse órgão que parece uma pera, né, formato de pera, e canal, a vagina e a genitália externa, né, que é formada pelo vestíbulo, clitóris, pequenos e grandes lábios. Nessa imagem é possível ver detalhadamente os órgãos reprodutores femininos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, num corte tridimensional, você tem o útero, né, mostrando a parte interna, a parte externa. O útero ele tem entre 7 a 8 centímetros de comprimento, né, pegando aqui do colo uterino até o seu ápice, até essa parte que chama de fundo, né, pode chegar a 8 centímetros, e ele tem aproximadamente de 5 a 7 centímetros de comprimento, de largura. Então, ele pode ter de 7 a 8 de comprimento. Então, é um órgão bem pequeno, né? E o comprimento de 5 a 7 centímetros. O útero é um órgão muito forte, né? É um órgão muscular. Veja que ele tem 3 camadas, que é o endométrio, que também pode ser chamado de endométrio, e o miométrio, que é a camada mais muscular, né? O endométrio é essa camada mais interna, que reveste internamente o útero, miométrio e adventícia. Esse miométrio e a adventícia, por exemplo, a adventícia é um tecido com essa cápsula externa, também pode ser chamada de perimétrio. Tá? Então, você tem o endométrio, miométrio e o perimétrio, que são as camadas que constituem as paredes, que constituem o útero. Tá? Além disso, você vê aqui que do útero parte esses prolongamentos, esse prolongamento que nós chamamos de tuba uterina. A tuba uterina é uma extensão do útero, né, que é importante para transportar o espermatozoide até a região onde se encontra o óvulo, e aí, geralmente é a região que ocorre a fecundação. Então, a tuba uterina, ela tem, em média, de 10 centímetros aproximadamente de comprimento e tem um diâmetro de 1 centímetro. Então, é um órgão, né, uma estrutura muito delgada, né, muito fininha. Se ela tem 1 centímetro de diâmetro, então só passa estruturas microscópicas nesse canal da tuba uterina, como, por exemplo, espermatozoides e o próprio embrião na sua fase inicial, como mórula, né, ou na fase de zigoto, e mórula, que são as fases iniciais do embrião, é, que passam por esse canal. Né? Se o embrião se desenvolver nessa região, a tuba uterina não tem um diâmetro suficiente para sustentar esse embrião e logo ele se rompe. Né? Então, mesmo porque não é aqui que o embrião tem que se desenvolver. O embrião vai ter que se desenvolver no útero. Tá? No útero. Bom, além da tuba uterina, a tuba uterina ela tem dividida em 3 partes, né? Como aqui o infundíbulo, a ampola e o ístimo. Né? Na ponta da tuba uterina você tem essas projeções, né, que nós chamamos de fímbrias. Essas fímbrias são muito importantes para captar o ovócito, que é ovulado no período da ovulação aqui no ovário, ok? O ovário é este órgão aqui, parece uma amêndoa, né? A mulher tem 2 ovários, um esquerdo e outro direito, que tem aproximadamente 3 centímetros aí de comprimento. O ovário é o órgão responsável pela produção dos ovócitos, né, das células reprodutoras femininas, e também é o órgão responsável pela produção de hormônios que controlam o ciclo reprodutivo, como estrógeno e progesterona. É claro que o ovário vai produzir estrógeno e progesterona sobre o estímulo da hipófise. Né? A hipófise é um órgão glandular endócrino que produz FSH e LH, que estimula o ovário a produzir estrógeno e progesterona, além, né, de maturar, né, aqui, produzir os ovócitos, né, que são as células reprodutoras.
Além disso, aqui nesse plano sagital, né, um corte sagital, a gente vê numa outra perspectiva os órgãos reprodutores femininos, como aqui o útero, né, colo uterino, né, veja que a parte mais robusta, 2/3 do útero é constituído pelo corpo, e o cérvix, que é essa porção final do útero, representa 1/3 do tamanho do útero, né. Então aqui é a região do colo, canal vaginal. Então veja, no ato sexual, hã, os espermatozoides, o sêmen é ejaculado nessa região, e aí os espermatozoides têm todo esse trajeto para percorrer até a tuba uterina. Aqui está o canal vaginal, que tem um comprimento de aproximadamente 7 centímetros, então é um canal bem curto, né. Então, claro que o canal vaginal é revestido por uma musculatura extremamente resistente, mesmo porque é a região por onde sai o bebê, né. Bebê de 30 centímetros, né, são bebês grandes, 4 quilos, 3,5 quilos, então esse bebê precisa, esse canal vaginal precisa ter uma musculatura suficientemente resistente para suportar a passagem do bebê. Além disso, né, você tem aqui os órgãos externos, né, que constituído pelo clitóris, pequenos e grandes lábios, né, e aqui você tem a uretra, né, que fica entre o clitóris e o canal vaginal, tá. Então a uretra fica bem acima do canal vaginal, tá. E, o vestíbulo, ele se encontra entre o canal vaginal e o ânus, essa região aqui, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver de uma forma geral quais são os órgãos reprodutores masculinos, já que a gente falou um pouquinho dos órgãos reprodutores femininos. Então, os órgãos reprodutores masculinos são constituídos por 2 testículos, né, eh, de que é um órgão ovoide, né, o homem tem 2 testículos, tem um epidídimo, tem 2 epidídimos, né, tem uma próstata, tem 2 ductos deferentes, tem vesículas seminais, glândulas bulbouretrais, ducto ejaculador, uretra e um pênis. Esses são os órgãos que constituem os órgãos reprodutores masculinos, né. Os testículos, ele pode ter aí um comprimento de 3 a 5 centímetros, tá. É o órgão responsável pela produção de espermatozoides, como mostra aqui, né, o testículo é formado por túbulos, chama túbulos seminíferos, e esses túbulos produzem os espermatozoides. Veja que esses túbulos, eles são canalizados, à medida que os espermatozoides são produzidos, eles são canalizados por um grande ducto, e esse ducto leva esses espermatozoides recém-produzidos por uma região chamada epidídimo, que nessa imagem aqui, onde eu estou apontando, que é essa região amarelada. Então, os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, pelos túbulos seminíferos, conduzidos até o epidídimo, que é o órgão que armazena os espermatozoides, né? Então, os espermatozoides adquirem motilidade no epidídimo, tá? Eles são produzidos aqui no testículo, mas a capacidade de se movimentar é desenvolvida no epidídimo. No momento da ejaculação, esses espermatozoides que estão armazenados aqui são liberados, ejaculados, e eles saem do epidídimo por um canal chamado ducto deferente, que tem aproximadamente uns 30 centímetros de comprimento. Veja que esse ducto deferente, ele termina aqui na ampola, próximo dessa vesícula chamada vesícula seminal. Então as vesículas seminais, elas produzem o sêmen, parte do sêmen, 60% do sêmen, né, é formado por esse líquido seminal, que é rico em citrato, substâncias nutritivas, frutose, que são substâncias nutritivas para os espermatozoides. Além disso, tem substâncias alcalinas que são liberadas aqui. Outro órgão, depois que o sêmen passa pela glândula vesícula seminal, ele vai passar aqui pelo ducto ejaculador, que se conecta aqui com a uretra, que sai aqui da próstata, tá vendo? Então,
A próstata é um órgão também do reprodutor masculino, responsável pela produção de líquido prostático. É uma substância muito importante para alcalinizar o canal da uretra e também produz citrato para nutrir os espermatozoides. E por fim, nós temos aqui as glândulas bulbouretrais. Essa glândula bulbouretral, ela também produz substâncias seminais. Esses líquidos são muito importantes para alcalinizar o canal da uretra e também retirar resíduos de urina que ficam no canal da uretra, no ato sexual. Né? Diferente da mulher, né, que a mulher tem a uretra, é um canal diferente do canal vaginal. No homem, não. Né? O homem tem uma uretra, pelo mesmo canal que sai a urina, é o que passa o sêmen. Quando eu falo sêmen, eu estou me referindo ao conjunto de substâncias, tanto formado por espermatozoides, mais os líquidos seminais, produzidos pelas vesículas seminais, pela próstata, pelas glândulas bulbouretrais. Então, esse conjunto de substâncias mais os espermatozoides formam o sêmen, tá? E nós temos aqui o pênis, que é formado por três corpos, né, cavernosos e um esponjoso, que circunda a uretra. Então, esses corpos cavernosos, eles são estruturas, são tecidos extremamente vascularizados, ricos em tecido conjuntivo, muito vascularizado, e também tem músculo liso, tá? Músculo liso. Então, o pênis é um órgão muito vascularizado e com uma musculatura desenvolvida, circundando a uretra peniana, ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo sobre os órgãos reprodutores masculinos e femininos e desejo que vocês tenham bons estudos a partir dessa aula.